Continuando, galera, com as tutelas de urgência, os requisitos, então, probabilidade do direito, período de demora e a reversibilidade, todos vão aparecer ali no artigo 300 do CPC, né? Alguns no CAPT, os dois primeiros no CAPT e a reversibilidade no parágrafo 3º, tá? Vejam, o que pode acontecer, né? Pode acontecer do juiz não identificar a presença desses requisitos no momento que o pedido de tutela de urgência é formulado. Pode ser que ele não verifique, ele não se convença da probabilidade do direito naquele momento, e aí ele indefere a tutela pleiteada. Nós vamos ver no segundo semestre, quando estudarmos os meios de impugnação às decisões judiciais, que esta é uma decisão da qual cabe agravo de instrumento, nos termos lá do artigo 1015 do CPC. Então, ela é uma decisão recorrível, tanto a que defere quanto a que indefere a tutela provisória, qualquer modalidade das tutelas provisórias, tá? Mas pode acontecer que o juiz, nesse momento, não se convença, mas depois se convença. Pode ser que, por exemplo, ele indefira a tutela logo que a petição inicial é apresentada com a formulação desse pedido incidente. Ele indefere porque ele não se convenceu da probabilidade do direito. Mas quando vem o réu com a contestação, ele acaba se convencendo. Ou, depois da fase instrutória, ele acaba se convencendo. Ele pode fazer isso, né? Nessas situações, ele concede, então, a tutela que não foi concedida anteriormente. Ou ele pode também acabar revogando uma tutela que foi concedida, tá? Essa provisoriedade permite tudo isso. Mas cuidado! O juiz só pode conceder a tutela não concedida anteriormente se houver mudanças na situação fática, né? Ele agora tem elementos que antes ele não tinha. Então, agora ele consegue vislumbrar a probabilidade do direito. Ele não pode fazer isso simplesmente porque ele dormiu e acordou mudando de ideia, né? Eu tive um caso em que isso aconteceu. Foi um caso em que, pela mudança do juiz, acabou que essa concessão veio depois, mas veio de forma equivocada. Era uma ação coletiva que tramitava em Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Eu acho que eu já contei isso pra vocês, já contei dessa ação pra vocês, né? Não esse fato específico, mas já usei essa ação algumas vezes para dar alguns exemplos pra vocês. E essa ação era contra vários bancos, era uma ação coletiva do Ministério Público contra vários bancos, por conta de tempo de atendimento em fila. Aquelas filas enormes de banco, né, e tinha lá um pedido para que os bancos respeitassem o tempo previsto numa lei municipal que estabelecia lá 10 minutos para os atendimentos, tá? Quando o juiz recebeu a inicial, ele não concedeu a tutela de urgência que o Ministério Público pleiteava, era uma tutela de urgência de caráter antecipado, naquele caso. Ele achou melhor ouvir os bancos, então ele abriu um prazo, na verdade nem isso, né? Não foi nem isso que ele fez. Ele marcou uma audiência, foi incrível isso. Ele marcou uma audiência de conciliação com todos os bancos e para a comunidade. Ele fez essa audiência de conciliação no auditório do fórum, lá de Montes Claros, foi super legal. Chamou todos os bancos para ouvir aquilo que os bancos poderiam explicar para dizer por que o tempo de atendimento não estava sendo cumprido, né? Eu fui, inclusive, para essa audiência, o Ministério Público, a imprensa, a comunidade, né, representantes da comunidade, foi super legal esse ato. E lá ficou muito claro que muitos bancos tinham dificuldades reais de cumprimento do tempo de atendimento, né? Seja porque eles tinham que em determinados dias efetuar o pagamento dos funcionários da prefeitura, ou o outro banco tinha problema de pagamento de INSS naquele dia, e isso fazia com que as filas ficassem enormes, enfim, tinha uma série de circunstâncias ali. Depois dessa audiência é que o juiz abriu o prazo para contestação, tá? E ali ele entendeu que, de fato, não havia um menosprezo dos bancos pela lei. Simplesmente os bancos precisavam tomar algumas medidas para, então, conseguir cumprir o tempo de atendimento. Então, oficiar o INSS para verificar a mudança de data no pagamento, oficiar a prefeitura, enfim, uma série de medidas. E aí ele acabou indeferindo aquela concessão. Só que ele saiu da comarca. Na verdade, ele brigou muito comigo, com o representante do MP naquela demanda, foi bem complicado. E aí acabou que ele saiu porque ele foi promovido, acho que para o tribunal até, e ele acabou saindo da comarca. E aí veio uma outra juíza que, assim que assumiu o processo, sem que nenhum elemento fático novo, diferente tivesse sido apresentado, vem e concede a medida para que os bancos atendessem as pessoas no tempo de atendimento de 10 minutos, sob pena de multa diária elevadíssima, de não sei quantos mil reais, tá?
Então, veja que nesse caso, a mudança, ou seja, a concessão de uma tutela de urgência que antes não havia sido concedida, não decorreu de mudança nos elementos fáticos, decorreu única e exclusivamente da mudança de juiz e da mudança de ideia quanto àquele tema que estava ali. Não é o caso, isso não pode acontecer. Essa mudança tem que vir de forma justificada em elementos a que o juiz não tinha acesso anteriormente. Isso é bem importante de se considerar, ok? Bom, também vale aqui o que nós vimos ontem sobre a legitimidade, né? Essa tutela não pode ser concedida de ofício. Professora, lá o caso do juizado. O caso do juizado é outra coisa, né? Eu tenho inclusive uma orientanda que está escrevendo seu TCC sobre isso, né? Temos aí uma série de questões afetas à concessão da tutela de urgência de ofício. Isso é bem interessante da gente estudar também, mas a regra é que essas tutelas não podem ser concedidas de ofício, elas vão ser pleiteadas pelo autor, pelo reconvinte que atua como um verdadeiro autor, né, por alguns terceiros intervenientes e etc. Ela não pode ser concedida de ofício. A regra da competência que nós vimos ontem também prevalece, a mesma, e o juiz pode exigir uma caução para conceder essas tutelas de urgência. O próprio artigo 300, lá no seu parágrafo 1º, vai prever isso, né? Muitas vezes, o juiz pode exigir que a parte apresente uma caução real ou fidejussória para garantir que não haverá nenhum dano caso a medida seja revogada, porque vejam, essa decisão pode ser revogada depois. Pode ser que aquele direito de fato não exista, era provável, mas não exista, e então pode ser que aquela parte contrária teve prejuízos com a concessão da medida. A caução, então, vem para assegurar isso, tá? E outra coisa importante que tem muita relação com isso também. Depois, quando a medida eventualmente for revogada, ou se ela não for efetivada, enfim, numa série de situações que o artigo 302 do CPC vai prever, pode ser que aquele autor que obteve a tutela de urgência tenha que ressarcir o réu dos prejuízos que ele sofreu com a concessão daquela medida. Está previsto, é uma hipótese de responsabilidade objetiva, inclusive essa das hipóteses do artigo 302. Leiam depois o artigo 302, porque lá vão aparecer todas as hipóteses em que essa responsabilidade pode existir, e aí, neste caso, nós vamos ter que apurar o valor de uma indenização que aquele autor que pleiteou a tutela que depois foi revogada vai ter que pagar para aquele réu, justamente em razão daquela revogação, ok? Isso é bem importante. Aí também tem um grande problema da concessão de ofício, né? Porque se a concessão é de ofício, ou seja, se a concessão acontece porque o juiz decide que tem que conceder naquele momento, como que eu vou responsabilizar o autor que não pediu a tutela, né? A não ser que ele tenha tido algum benefício econômico e na medida desse benefício econômico seja possível pensar nesse ressarcimento. Mas senão fica complicado, essa questão também é bem polêmica, é bem importante pensar nisso, tá? Então existe sim a previsão nas hipóteses do artigo 302 do CPC de uma responsabilidade que é objetiva daquele que recebe uma tutela antecipada ou cautelar e que acaba por causar um prejuízo em razão disso, quando ela for revogada ou se ela não for efetivada ou por alguma razão houver, por exemplo, reconhecimento da prescrição e decadência do direito, enfim, uma série de possibilidades, existir a indenização por parte daquele que recebeu essa tutela para aquele que teve o prejuízo, ok? E também é importante dizer que o juiz pode, eventualmente, não conceder a tutela, mas agendar o que nós chamamos de justificação prévia, uma espécie de audiência em que ele ouve o autor para entender as razões do autor e aí, a partir daquilo, conceder aquela tutela. Isso vai aparecer também ali no artigo 300, no parágrafo 2º desse artigo do CPC, ok? Panorama geral das tutelas de urgência é esse, pessoal. Tudo que vimos ontem com relação à tutela provisória se aplica. Então, existe a revogabilidade, é uma cognição sumária, né? Nós estamos falando também de cognição sumária. Tudo isso vai se aplicar também às tutelas de urgência, ok? Que, como nós já vimos, são ou antecipadas ou cautelares, tá? Na semana que vem, nós vamos focar na tutela antecipada de urgência, que tem um complicadorzinho que o CPC de 2015 trouxe, que é que é a estabilização dessa coisa que nós inventamos aqui, né? Que é a estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente. Não é um tema fácil, tá? É um tema que não está sendo muito aplicado, é um instrumento que não está sendo muito aplicado. Depois eu vou explicar isso para vocês, mas ainda assim nós precisamos estudá-lo. E ele é um pouquinho complicado, ok?
Várias dessas questões, todas, né, essas questões da tutela de urgência vão ser aplicáveis, mas vamos focar na semana que vem especificamente na tutela antecipada em caráter antecedente, não incidental, antecedente, para entender então a sua possibilidade de estabilização, o que é essa estabilização e etc. E algumas outras peculiaridades aí da tutela antecipada, ok? Nos vemos daqui a pouquinho. Anotem aí todas as dúvidas, leiam o texto que eu vou colocar como complemento a esse vídeo e já batemos aí um bate-papo sobre as tutelas de urgência. Um beijo, pessoal!